No programa desta terça-feira, nós vamos entrevistar a vereadora Plúvia Oliveira. Vamos trazer um balanço dos primeiros meses do mandato parlamentar aqui de Mossoró. A gente vai falar também sobre greve no Detran e a assinatura da nova lei de promoção de praças da Polícia Militar. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste aqui em Mossoró, mas você também em Natal, no Oeste, Alto Oeste, você em Apudi. O pessoal está se preparando aí para a feira direcionada aí às atividades do campo. E você que está nos acompanhando também em Açu, região do Vale, participe, mande a sua mensagem aqui para a nossa entrevistada de hoje, a vereadora Plúvia Oliveira, que está no exercício do seu primeiro mandato. Você já conhece Plúvia e você também vai poder aqui buscar mais informações do mandato que está só começando. E a gente já traz este balanço. A vereadora está de recesso, está descansando muito em casa, né, já que não tem sessão plenária. Será mesmo que está em casa, descansando? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Você de casa interage conosco, manda sua mensagem através do WhatsApp 988028941 e também no nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Antes de a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, a gente traz informação de que a Guarda Civil Municipal de Mossoró tem intensificado o patrulhamento preventivo nos equipamentos públicos aqui da cidade, a fim de coibir atos de depredação e vandalismo. O reforço no patrulhamento por parte da GCM acontece após ocorrências registradas na Praça do Bairro Aeroporto, entregue no dia 15 de julho à população, mas ainda com inauguração pendente. A estrutura, com mais de 2.000 metros quadrados construídos no bairro, conta com quadra poliesportiva, playground e academia da terceira idade. Algumas das estruturas e aparelhos recém-entregues precisam do zelo da população usuária para funcionarem normalmente. O flagrante desses atos de depredação podem acarretar em desdobramentos legais para os envolvidos. Elas vão poder responder administrativamente e vão poder ser responsabilizadas com multa e podem também chegar a responder um processo criminal. A situação sobre a preservação do patrimônio público ganhou mais ênfase depois de um vídeo que viralizou na internet, acontecido aqui na Praça do Aeroporto, em Mossoró. No flagrante, várias pessoas estavam em cima desse brinquedo, uma gangorra desenvolvida para cadeirantes terem um acesso facilitado. Após o uso inadequado, o brinquedo chegou a quebrar. Os reparos já foram feitos, mas em compensação, a Guarda Civil Municipal agora se faz presente por aqui na praça todas as noites para realizar a fiscalização do uso responsável. A população pode ajudar nessa situação, denunciando em caso de presenciar atos de vandalismo e depredação do patrimônio. A população ela precisa entender que o vandalismo e a depredação do patrimônio público ela é um crime. Então a Guarda Civil Municipal de Mossoró está atuando aqui nessa praça nova que acabou de ser entregue, estamos intensificando o patrulhamento, como também estamos fazendo um trabalho de conscientização com a população no local. Nós precisamos que vocês também denunciem caso visualizem alguma situação dessa através da nossa central 153 ou através também do nosso WhatsApp DDD 84 986 31 7000. O vereador Wisnes do Gás, na semana passada, lá no plenário da Câmara, ele reforçou o compromisso, né, junto à população de informar sobre o uso correto e também ações educativas nas escolas. O vereador disse que foi ele mesmo, junto com a equipe, ajeitar os brinquedos que foram quebrados, né, depois daquele vídeo que você certamente deve ter visto nas redes sociais. Bem, vamos aqui trazer uma informação referente também à nossa entrevista de ontem, né, que a governadora Fátima Bezerra sancionou hoje a lei que reestrutura a carreira dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. Nós temos essas imagens aí do momento da assinatura, porque a nova lei vai permitir que cerca de 12 mil promoções sejam concedidas até 2030
A nova legislação corrige distorções históricas e garante a progressão de carreira para todos os praças militares. Desde o início da atual gestão, em 2019, mais de 18 mil promoções já foram autorizadas. Associações representativas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar comemoraram a sanção da lei que reestrutura a carreira das duas categorias. Várias entidades estiveram presentes na solenidade de assinatura que aconteceu na governadoria. Aí as imagens do momento da assinatura desta nova lei de promoções. Aí o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte. E foi o assunto de ontem aqui do nosso programa, onde a gente entrevistou Juscelino Batalha, que é presidente da APRAM, Associação de Praças da Polícia Militar, e falava justamente sobre os benefícios desta legislação e sobre a sanção que aconteceria hoje. Você viu ali na imagem o ex-vereador, o Tony Fernandes, que faz parte da diretoria da Associação de Praças aqui do Oeste. O Juscelino disse que também estaria lá, então Mossoró e região estava representada neste ato. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com a vereadora Plúvia Oliveira, vereadora de primeiro mandato, mas que já tem várias ações no Legislativo moçoroense. Plúvia, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao cenário político. Qual é o balanço que se faz desses primeiros meses de atuação? Boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, vocês estão assistindo hoje aí o cenário. Eu estou nesse lugar aqui, todas as noites eu acompanho o cenário político. Eu acho um dos melhores programas. É também aqui que a gente tem as informações do que está acontecendo, não só na nossa cidade, mas no estado inteiro. Então, eu gosto muito de assistir a programação lá de casa da noite. Muito bem. A gente chega em casa, já fica aí acompanhando e assistindo. E quando eu estava vindo para cá, Vanúvio, eu até cheguei aqui rindo, só hoje eu vim mostrando um pouco da minha canela, porque eu não estou com tornozeleira. Acho que isso é importante, essa demarcação. E queria dizer que nesse período de que a Câmara está de recesso, mais das sessões, né, ordinárias, eu jamais poderia ficar em casa ou achando que está de férias. Primeiro que eu acho um absurdo, né, quando a gente fica vendo o cronograma, quando a gente vai ler o nosso regimento interno da Câmara Municipal. Eu disse, minha gente, como é que você chega 6 meses, depois você passa 14 dias aí no meio do ano em recesso? Lógico que cada um usufrui da forma que quer. Pode ser descansando, pode ser de qualquer forma, mas eu, como sou, não consigo ficar em casa. Eu trabalho todos os dias, inclusive vou na Câmara Municipal, estou fazendo fiscalizações e contribuindo no nosso mandato com a auto-organização da classe trabalhadora. Então, em nenhum momento a vereadora Plúvia está em casa ou viajou, está de férias, porque particularmente eu acho um absurdo. E sou daquelas pessoas, Vanúvio, que até se eu ficar em casa à tarde, essa semana retrasada eu estava doente, e a minha equipe dizia assim, Plúvia, você precisa descansar. Eu disse, eu me sinto incomodada de estar em casa num horário de expediente, qual toda classe trabalhadora está cumprindo o horário de expediente. Então, é meu dever também de cumprir um expediente todos os dias. A gente vai falar sobre o assunto que foi citado assim, né, de forma bem por cima da vereadora. Se abrir aqui a imagem, a vereadora puxou aqui, ó, a calça que ela está usando. Isso, pronto. Daqui a pouco ela vai falar sobre isso, né? Bem, vereadora, e sobre as primeiras ações, a senhora como parlamentar, como é que a senhora avalia este início de mandato? Na nossa última sessão, na Câmara, a gente fez um balanço, na verdade, dos vereadores que quiseram lá presente, e aí a gente apresentou de forma, na nossa produção legislativa, mas queria hoje apresentar aqui ao cenário político tudo que o nosso mandato vem desenvolvendo nesses 200 dias. Primeiro marco histórico, principalmente, foi a nossa aprovação da audiência pública. Eu disse na última sessão que nós iniciamos a legislatura deixando a Câmara Municipal mais feminista, né? Então, mais roxa, assim como a gente gosta também de utilizar as nossas cores. E foi na audiência para tratar sobre políticas públicas para as mulheres que abriu as sessões e as políticas públicas na Câmara Municipal, né? As audiências públicas. E a gente inicia a nossa jornada no parlamento lindamente, onde tiveram mais de 200 mulheres participando. Foi um momento histórico, a qual também nós protocolamos a política municipal do cuidado, que está em discussão na Câmara, está nas comissões em análise. E, em seguida, a gente apresenta e a gente termina esse processo com 13 projetos de lei protocolados na Câmara Municipal. Quando a gente estava fazendo o balanço, eu disse, é incrível como o número 13 é sempre muito bom. Então, a gente terminou esses 200 dias com 13 projetos de lei significativos para as nossas vidas, tanto para as mulheres, mas nós ousamos, principalmente, pautar temas importantes que a gente vai trazer nesses próximos dias, todo um debate.
que tem a ver com o IPTU da nossa cidade, que cada vez mais está mais caro e a gente precisa debruçar sobre esse debate, principalmente. Um dos projetos que nós apresentamos na Câmara, se você não tem os serviços essenciais no seu bairro, na sua comunidade, então que exista uma redução do IPTU. Então, se falta coleta de lixo, se você não tem saneamento básico, se você não tem iluminação pública, se o asfalto, a pavimentação da sua rua não funciona, então o que justifica você pagar um valor altíssimo de IPTU? Então, nos próximos períodos, nós vamos fazer esse debate na Câmara, mas toda a nossa produção legislativa, foram mais de 160 produções legislativas, entre resoluções, entre emendas, tanto a LDO, né, que chegou na casa, mas principalmente tem uma que eu tenho muito carinho, que foi a gente ter aprovado uma resolução na casa para fazer parte das honrarias, que foi a medalha Rafael Mossoronense da Glória, que depois, assim, ficarei muito feliz de ver o Procurando Rafael, que é um grupo de pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, isso só foi possível também porque tem a universidade produzindo ciência, produzindo e reproduzindo a nossa história, e a gente conseguiu que na honraria dessa casa a gente tivesse essa medalha Rafael Mossoronense da Glória justamente para homenagear as pessoas que lutam contra a escravidão ou que lutam principalmente numa luta antirracista. Mas tem outras coisas, mas eu sei que você está pedindo um tempinho. Bem, daqui a pouquinho a gente volta aqui com Plúvia, porque tem informação. Está chegando notícia, e notícia lá da capital. O prefeito de Natal, Paulinho Freire, autorizou nesta terça-feira o início de 3 obras estruturantes para a cidade. O novo pavilhão da Praça da Árvore de Mirassol, a reestruturação da própria árvore e a revitalização do mercado público das Quintas. A assinatura da ordem de serviço aconteceu no Salão Nobre do Palácio Felipe Camarão. A reportagem é de Gislaine Azevedo, da TV Câmara Natal. As ordens de serviço foram assinadas pelo prefeito Paulinho Freire e pelo secretário municipal de Serviços Urbanos, Felipe Alves, e dão início às obras do novo pavilhão da Praça da Árvore de Mirassol, a reconstrução da própria Árvore de Mirassol e a revitalização do mercado público das Quintas. A cerimônia de assinatura, que aconteceu na sede da prefeitura, também contou com a presença do presidente da Câmara Municipal. Hoje a Prefeitura de Natal contempla a assinatura de diversas obras junto à Secretaria da Censur. E eu, como chefe do Poder Legislativo, venho aqui não só prestigiar, como fazer parceria, convênio, junto com o Poder e os 29 parlamentares da nossa casa. As intervenções foram licitadas sob gestão da Censur e representam um investimento total de 2,2 milhões de reais. Será um novo pavilhão lá na Árvore de Mirassol, um projeto moderno. Uma arquitetura diferente, que traz aí o concreto, a madeira, paisagismo integrado, bancos que absorvem o calor, ou seja, é um projeto diferente que vai tornar aquele espaço um espaço único na nossa cidade, um espaço diferenciado que vai propiciar o uso dele não apenas no Natal e Natal, mas em outros momentos também durante todo o ano, e essa é a ideia da gestão do prefeito Paulinho. O projeto de construção do novo pavilhão da Praça da Árvore, em Capim Macio, na zona sul da cidade, conta com uma cobertura fixa. A proposta incorpora formas orgânicas em 2 estruturas sobrepostas, criando uma identidade visual marcante e moderna para o espaço. A área coberta será de 584 metros quadrados e o prazo previsto de execução é de 4 meses. Outro ponto do pacote de obras é a recuperação completa da Árvore de Mirassol, um dos maiores símbolos natalenses e cartão postal da cidade. A estrutura metálica passa por nova manutenção estrutural para garantir segurança e longevidade. A última reforma havia ocorrido em 2021. Com a revitalização, o objetivo da Prefeitura é manter a árvore acesa nas principais datas comemorativas do ano. A obra de Mirassol, ela traz, além de ser uma história com o Natal, precisava montar toda uma estrutura, uma infraestrutura lá, que custaria mais caro do que
o que nós vamos deixar lá permanente. Então vai ser uma obra que vai ficar permanente, uma praça que vai ser revitalizada para feiras de artesanato e vai ser usada durante o ano todo, não só mais no Natal. Já na Zona Oeste, o Mercado das Quintas, considerado um dos mais tradicionais da cidade, também será requalificado. O mercado passará por melhorias estruturais na cobertura, revisão elétrica, pintura externa e interna, além da instalação de novos ventiladores de parede, palco com cobertura para eventos, adequações de acessibilidade, novos corrimões e sinalização para pessoas com deficiência. Essa reforma nas quintas, revisão da parte elétrica, pintura, a construção de um palco para apresentações com cobertura, ou seja, melhorias que vão realmente trazer um conforto para aqueles que frequentam aquele local. Estava precisando, nós vamos requalificar, era um pedido antigo da população, porque aquele mercado é muito usado, né? Existe as pessoas das quintas, ela tem um orgulho muito grande daquele mercado e nós vamos requalificar, vai ficar um mercado muito bacana, com um palcozinho que eles pediram para fazer, para que pudesse fazer os seus eventos. Todo sábado tem evento lá e vai ficar muito legal lá e nós vamos entregar também no máximo daqui a 3 meses. Tá aí as ações da Prefeitura do Natal e a gente sempre vai trazer também informações de outros espaços políticos também, né? Administrativos da capital. Nós temos audiência também em Natal. A gente agradece ao pessoal e à equipe da TV Câmara Natal que nos cedeu este material. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com a vereadora Plúvia Oliveira, vereadora de Mossoró. Plúvia, um aspecto que a gente não pode deixar de mencionar aqui nessa nossa conversa, para além, né, dos requerimentos, das sugestões de projetos da senhora, é o fato de a Câmara ter apenas 2 vereadoras, Sim. 2 mulheres, são do PT, Marleide Cunha e Plúvia Oliveira. E como é que, a senhora já teve de falar sobre isso aqui, de eu perguntar, mas como é que a senhora tem se sentido, ou tem se saído diante também das discussões, das pressões que são impostas também pelos vereadores homens, junto lá a vocês, nas discussões, ainda mais quando cita oposição, governismo? Acho que interessante, Ivano, você também tem dito isso nas entrevistas, que o parlamento é um extrato da nossa sociedade. Então, a violência de gênero e toda a discussão que a gente faz na Câmara, ela é muito retrato do que as mulheres passam na sociedade. São construídas, de fato, para os homens e para os homens, né? Então, na política, como ficam as disputas mais acirradas e no cotidiano, a gente também vê o debate de ideias, ou muitas vezes não também, porque às vezes vai pela imposição. Eu tenho dito muito assim aos meus companheiros, colegas do parlamento, vereadores, que é muito difícil estar num parlamento onde só tem 2 mulheres, né? Principalmente quando a gente vai para um debate ou que quer diminuir o que a gente coloca no cotidiano, ou a gente tem que explicar o que é violência de gênero, ou o que é repressão, muitas vezes, a forma que se fala. Eu me lembro que uma das sessões, eu disse, inclusive isso, se fosse eu, Vanúvio, batendo na mesa ou me alterando ao fazer uma fala, eu seria taxada de louca ou como se eu não tivesse tomado remédio. Assim como eu escutei alguns comentários quando eu protocolei a SEI dos 4%, que era justamente no auge que Mossoró estava sabendo das notícias noticiadas em várias redes sociais, em vários veículos de comunicação, sobre a possibilidade da gestão municipal cobrar propina sobre os contratos públicos. E quando a gente fez uma fala na defesa, quando o microfone desligou, eles tinham perguntado se eu não tinha tomado remédio. Eu disse, de forma alguma. Você me respeita, eu sou vereadora e é isso que vocês fazem no cotidiano, é querer dizer que as mulheres são descontroladas na política, mas descontrolados são vocês. São vocês que gritam, são vocês que batem na mesa, são vocês que se esperneiam e nós, mulheres, queremos fazer e travar um bom debate. Então, eu e a vereadora Marleide temos travado os bons debates na Câmara. A gente sempre, quando coloca alguns, que é incrível também, quando diz que a gente quer fazer politicagem, e é uma das coisas que eu sempre digo em todas as sessões, se eu fui eleita vereadora da cidade, se não é para fazer política na Câmara, então, de fato, eu não sei para que eu fui eleita,
Então, eu sempre digo que é uma contradição o que eles falam, mas que dizem isso porque muitas vezes se sentem confortáveis de dizer isso como mulher, né? Porque está ali e quando as câmeras estão abertas, então é um retrato de fato da sociedade. Mas que eu não tenho medo de nenhum deles, faço o bom debate, travo os bons debates com toda a ideologia que eu carrego, com todas as minhas convicções de que a política ela tem que sim ser melhor para as mulheres e que tem que ser um ambiente saudável. Mas no cotidiano, os meus colegas vereadores, eles são respeitosos, né? Então, às vezes, também tem um extrato de que quando termina a sessão, a gente está ali em pé de guerra. Mas sempre me trataram com muito respeito e também eu sempre exijo que esse respeito se tenha, que a gente no cotidiano consegue transitar muito bem, mas com todas essas minhas convicções. Plúvia, tem uma pauta que é defendida também pela parlamentar, que inclusive teve sugestões do mandato de defesa da população LGBT. Explica para a gente que ações são essas. Primeiro, Vanúvio, começa quando nós realizamos o seminário de 100 dias do nosso mandato. Ao fazer 100 dias, nós realizamos um seminário a qual a gente também quer agradecer a coordenação política do nosso mandato, é quem sempre a gente busca saber como é que nós estamos. Então, é como se fosse um conselho, é um conselho político do nosso mandato. E lá, uma pauta prioritária desde a campanha para nós foi a população LGBT, pelo fato também de ser uma mulher bissexual. E a gente nunca escondeu isso. Nunca é uma pauta que é tão forte, mas do jeito que as pessoas não ficam dizendo que são héteros o tempo todo, não precisa, muitas vezes a gente está o tempo todo. Mas no parlamento é importante a gente demarcar espaços para a gente construir leis. E aí a gente realizou logo em seguida, no final de maio, na verdade, um encontro LGBT, uma companheira nossa, Luana, que é da Secretaria de Diversidade do Estado do Ceará, ela veio para Mossoró apresentar as experiências do que tem na Secretaria de Estado, mas também no que tem na Secretaria Municipal lá de Fortaleza. E foi a partir daí que estava a comissão de diversidade da UAB, tinha professoras da universidade, então foi uma reunião muito produtiva, a deputada Isolda também estava, e lá nós saímos com a ideia de protocolar alguns projetos de lei que alteram e que mudam as nossas vidas. E isso também, conforme a gente tinha apresentado durante a campanha. E a gente saiu, principalmente, que era um dos desafios, porque também na Câmara tem que vereadores só podem realizar 2 audiências públicas e 2 sessões solenes. Eu já tinha realizado tinha uma outra aprovada, mas a gente conseguiu aprovar uma audiência pública agora no retorno do semestre das sessões para a gente fazer sobre a população LGBT, deixando a Câmara mais colorida e trazer um debate, porque jamais, Vanúvia, a gente pode esquecer do que aconteceu com a Eliel. Por mais que em alguns casos no processo diga que não foi crime de ódio, não foi LGBTfobia, mas na raiz a gente sabe como é que acontece no cotidiano. E aí nós apresentamos um pacote com 7 PLs, principalmente, para a população LGBT. Entre eles, uma das medalhas, que é a Eliel, para casa poder ter honraria, porque quando se tem uma honraria, a gente também coloca o Poder Legislativo a se pensar quem são as pessoas que lutam no cotidiano no combate à LGBTfobia. E tem uma outra que é para o Conselho Municipal de Políticas LGBT, e tem uma que é administrativa também, Vanúvio, que é assim, se instituições ou restaurantes, estabelecimentos na nossa cidade cometem práticas de LGBTfobia ou de racismo, ela sofre uma sanção de pagamento de multa e, caso recorra no cotidiano essas formas de reforçar a LGBTfobia e o racismo, ela pode ter seu alvará cassado. Nós apresentamos também na Câmara Municipal, está entre os 13 PLs apresentados, e a gente foi fazendo o debate, está nas comissões, mas agora no início, quando retornar do recesso, é o que também a gente vai reforçar o debate na Câmara junto com os vereadores. E aqui eu agradeço por a gente ter aprovado por unanimidade o pedido da audiência pública. E também acredito que os nossos outros projetos vão ser aprovados naquele plenário, porque é assim que o parlamento se faz, a partir do diálogo. Bem, a gente vai seguir aqui com a nossa conversa com a vereadora Plúvia Oliveira, que está trazendo um balanço do seu mandato nestes primeiros 6 meses. A Câmara de Mossoró está de recesso parlamentar até o início do mês que vem, até o início de agosto. Porém, a gente já tem a informação de que vai haver uma sessão extraordinária na quinta-feira, agora dia 24, a partir das 9 horas da manhã. A vereadora Plúvia pode até falar, são projetos encaminhados pela Prefeitura referentes à educação, para saber o que a vereadora acha
da realização deste tipo de sessão extraordinária aqui em Mossoró. Nosso jornalismo vai acompanhar de perto. Então, a Câmara está de recesso, só poderia voltar no caso de convocação de extraordinária e foi convocada esta reunião para quinta-feira agora, dia 24, às 9 horas da manhã. Bem, antes da gente voltar aqui ao nosso bate-papo, tem informação agora direto da Assembleia Legislativa. Vamos trazer a notícia de que o Núcleo de Saúde da Assembleia Legislativa do RN realizou uma capacitação voltada para a prevenção de doenças mentais relacionadas ao ambiente ocupacional. A reportagem é de Carol Ribeiro, da TV Assembleia. O curso de riscos psicossociais no trabalho envolveu os profissionais da saúde que atuam na Assembleia Legislativa sobre a nova exigência da NR1, a norma regulamentadora número 1, que agora inclui a gestão dos riscos psicossociais no trabalho. As empresas têm a obrigação de avaliar, prevenir e gerenciar os riscos que podem afetar a saúde mental dos trabalhadores. A norma saiu em 2024, regulamentando as empresas para que elas pudessem, a partir de agora, de julho de 2025, começar a identificar, prevenir e gerenciar os riscos psicossociais, fazendo parte das normas regulamentadoras 01, que são as normas regulamentadoras de riscos ocupacionais. Então, saiu, mas aí eles adiaram para 2026. Mas mesmo com esse adiamento do governo, a Assembleia Legislativa ela está buscando capacitar seus profissionais para que a gente comece a se antecipar e não esperar 2026 para a gente começar a trabalhar. O curso é destinado aos psicólogos da casa que atuam na saúde, no núcleo de qualidade de vida e na área organizacional, enfermeiros, médicos e equipe de engenharia de segurança do trabalho. São esses profissionais da casa que vão estar envolvidos em identificar e prevenir fatores como jornadas excessivas de trabalho, assédio moral e sexual, ambiente tóxico de trabalho, falta de suporte e excesso de pressão. Primeiramente, a gente está capacitando o corpo multiprofissional, né, que são os psicólogos da casa, tanto da área da saúde quanto da área organizacional e qualidade de vida, além dos médicos e enfermeiros, porque é um trabalho multidisciplinar. Além disso, a casa ela já está engateando em algumas atividades que a gente consegue identificar esses riscos. Por exemplo, a gente tem, a cada 2 anos, a gente aplica a pesquisa de clima organizacional. Dentro dessa pesquisa, a gente consegue identificar como é que estão nossas lideranças, como é que estão as condições de trabalho, tanto física, de carga de trabalho, e tudo isso interfere e é um risco psicossocial. Porque os riscos psicossociais são possibilidade de estresse, sobrecarga de trabalho, má distribuição nas tarefas, possibilidade de um burnout e até mesmo uma liderança muito incisiva que pode ocasionar um estresse, uma depressão ou burnout para o trabalhador. A nova norma foi criada pelo governo federal a partir da identificação de uma crise na saúde mental em todo o mundo. No Brasil, o ano de 2024 teve o maior número de afastamentos do trabalho por questões de saúde mental em 10 anos. De acordo com o Ministério da Previdência Social, o número saltou de pouco mais de 220 mil em 2014 para 472 mil em 2024. Entre os principais motivos, ansiedade, depressão, burnout e transtorno de pânico. Se a gente olhar para o mundo, um recorte mundial, a gente percebe que, na verdade, o mundo passa por um processo de adoecimento. As pessoas que estão no trabalho são as pessoas que estão no mundo, né? Então, se a gente olhar para o número dos últimos artigos, para as pesquisas, mostram um número bem excessivo de adoecimento no trabalho. E olhar para esse trabalhador, olhar para as pessoas, é entender que a gente precisa buscar lugares mais saudáveis, precisa cuidar melhor dessas pessoas, entender melhor esse trabalhador, entender como ele trabalha, o que ele faz no trabalho, né? É uma porta de entrada para trazer um ambiente mais saudável para ele. Essa é uma iniciativa da Assembleia Legislativa que várias empresas já estão adotando. Então, a gente já até falou sobre este assunto aqui no cenário político com uma especialista e, de fato, a gente vai ver cada vez mais esta preocupação também com a saúde mental nas empresas, nas repartições públicas, inclusive. Bem, vamos voltar aqui à nossa conversa com a vereadora Plúvia Oliveira. Vereadora, então, antes de trazer aqui, antes já de voltar com as mensagens, estou recebendo várias mensagens aqui, antes de voltar aqui com as participações de nossos telespectadores, a senhora avalia como sendo positivo este início de mandato e para os próximos 6 meses, né, para a gente falar só de 2025, a senhora pensa em trazer mais desta atuação, vai seguir com este planejamento?
Vamos, eu queria também destacar que a nossa equipe, nessa produção legislativa, no início eu falei mais de 160 proposições legislativas, mas nós tivemos também mais de 200 reuniões entre grupos de mulheres e de juventude. Nosso mandato desenvolve um trabalho junto com entidades parceiras, como o Grupo Mulheres em Ação, o Centro Feminista, o mandato da deputada Isolda, e lá na escola Eliseu Viana, e tem outras escolas também que estão no hall, que é o Mulheres Jovens em Defesa da Caatinga, que é onde a gente faz o debate da preservação da nossa diversidade. Então, é importante também destacar as reuniões que a gente faz e organiza grupos de mulheres ou grupos mistos, como a gente chama, em diversas comunidades e a nossa atuação junto aos movimentos sociais. Então, tem essa produção legislativa, mas também tem muita auto-organização, a gente contribuindo principalmente, escutando as comunidades, quais são as dificuldades. E como eu aprendi no movimento de mulheres, em todos os bairros de Mossoró tem problemas, mas é nos nossos bairros que nós encontraremos as alternativas. Foi assim que eu aprendi. E é organizando o movimento de mulheres, é organizando as comunidades, que nós vamos também encontrando as alternativas e apresenta no parlamento. Então, essa também é a contribuição do nosso mandato, que é seguir com a auto-organização, porque é essa também que faz a transformação das nossas vidas. Vereadora, a senhora já recebeu a convocação da sessão extraordinária de quinta-feira para votação dos projetos da Prefeitura da Educação? Recebi, Valu. Então, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, nós teremos uma extraordinária. Disse, inclusive, meu líder da oposição, que eu achava um absurdo a Câmara ser convocada, não no sentido de ter uma extraordinária, mas do prefeito achar que a Câmara Municipal está a serviço dele e, ao momento que ele quer mandar um projeto, automaticamente a casa tem que se voltar e colocar em votação. São 4 projetos que chegou, que vai para essa extraordinária na quinta-feira. Um é sobre o aumento dos salários dos conselheiros tutelares, tem outro que é do IDEB e tem 2 que é um Partiu Brasil, que é aquela do intercâmbio internacional, e outro também tem a ver com o intercâmbio internacional. Nós estamos fazendo análise desses 4 projetos, vou apresentar emendas, porque eles podem sim ser melhorados e tem apontamentos a fazer, e na extraordinária a gente vai estar travando esse debate lá na Câmara Municipal. Um abraço aqui para o Janilson, obrigado pela participação. Vereadora Plúvia, parabéns por ser uma vereadora atuante, bastante engajada na militância dos povos mais carentes do Brasil. Queria que meu município tivesse vereadores semelhantes à senhora, ao qual temos orgulho de votar. Parabéns, Renato Júnior de Açu. Obrigado, Renato. Cheiro, todo o pessoal Renato. de Açu. Quem também está aqui mandando mensagem, o Genderson Costa. Muito bom saber que em Mossoró a gente tem a vereadora que apresenta leis para a população LGBTI a mais. Nós temos também aqui o apoiador da vereadora que ligou, né, mandou áudio aqui, não vou poder ler ou escutar seu áudio agora, tá bom? Mas ele diz, a minha vereadora, gosto dela, do PT, eu quero saber de Bolsonaro, né, que está com a tornozeleira, enfim, já está pedindo voto aqui para Lula próximo ano. Tenho muita vontade de conhecer Lula. Ele está pedindo para você levar ele, viu? Eita. Quem está falando aqui é Ivana Napoleão. É assim? Ivana Napoleão. Bem, o que a senhora está achando, vereadora, dessa tensão em Brasília sobre Bolsonaro, hein? Tem movimentado as redes, né? Então é incrível como hoje as pautas, ela cresce e as redes é ocupada. Eu estava vendo há pouco antes de chegar aqui, que estava aí o que tinha bombado nas redes sociais foi o Morango do Amor, né? Então eu estava vendo a reportagem aqui da TCM. E esse da tornozeleira é o que tem também acompanhado o boom das redes sociais, todo mundo postando foto. Mas o que vale, é importante ressaltar que Bolsonaro é um criminoso. Eu fiz essa fala na Câmara Municipal, reforcei que quando ele veio a Mossoró agora, em junho, na verdade, que ele veio visitar o anel viário que está sendo construído, era para ter ido no Memorial Covid e vir se solidarizar com mais quase 700 famílias que perderam seus entes queridos durante a pandemia, por ele não acreditar na ciência, demorar com que a vacina chegasse. A gente sabe o que foi o caos em 2020 e o medo que a gente passou no cotidiano. E todos os absurdos, tanto os ataques racistas, LGBTfóbicos, machistas que Bolsonaro faz, até agora a tentativa de romper com o nosso processo de democracia no Brasil. Então, estou esperando ansiosamente, sim, Bolsonaro ser preso. Então, estou louca que tenha um samba do pombo para poder a gente comemorar, principalmente que ele está com a tornozeleira, mas que a gente também possa comemorar porque lugar de bandido é na cadeia e ele sim cometeu crime contra o nosso país e contra a nossa democracia.
A deputada Isolda está retribuindo a mensagem que você mandou naquele dia quando ela estava por aqui. E ela está dizendo o seguinte: um abraço e parabéns pelo mandato de luta, muita força e coragem, diz aqui a deputada Isolda. Bem, sobre 2026, como é que está Plúvia, sobre as discussões que acontecem aqui no Rio Grande do Norte, em Mossoró, como é que o PT moçoroense está se posicionando? A certeza que eu queria dar um cheiro para a minha deputada, eu queria dizer que a certeza que eu mais tenho, são 3, principalmente, que é reeleger o nosso presidente Lula. Essa é a nossa prioridade também do Partido dos Trabalhadores. Então vai 4, né? Reeleger Lula como presidente novamente, eleger Cadu como governador do estado. É essencial a gente continuar com esse projeto que o Partido dos Trabalhadores tem, que é de melhorar a vida do povo do Rio Grande do Norte. E aí a gente sabe o quanto que melhorou as nossas vidas no cotidiano, o quanto que o Rio Grande do Norte avançou. Eleger a nossa governadora como senadora aqui do Rio Grande do Norte. E a certeza que eu mais tenho, principalmente, é que vou estar coordenando a campanha da deputada Isolda aqui em Mossoró. E aí as pessoas às vezes têm perguntado qual vai ser os nossos rumos, e aí nosso grupo está discutindo, mas quero dizer aqui que eu, como sempre coordenei a campanha da deputada em Mossoró, estarei mais uma vez na trincheira, na linha de frente, defendendo um mandato que para Mossoró é significativo e que representa os moçoroenses. Ela está aqui dizendo que está ansiosa pelo Samba do Pombo, né? Vamos realizar o Samba do Pombo. Bem, já que a senhora citou aí sobre os apoios, as definições, se Isolda for candidata a federal, Plúvia vai se candidatar a estadual? Nosso grupo político vai estar discutindo, né? Então, a gente tem um grupo que a gente sempre teve muitas definições coletivas, e aí nosso grupo está reforçando o debate, a gente está em todas as análises, e assim que a gente tiver um retorno mais firme, a gente vem para cá, com certeza, para o cenário. Toparia o desafio? Eu toparia. Se for um desejo do nosso coletivo, eu toparia. Embora também a gente sabe que tem muito a fazer aqui em Mossoró, nosso mandato é muito significativo na Câmara Municipal. Então, a gente tem feito a oposição com qualidade, principalmente, com muita responsabilidade de como tratá-lo. Um abraço aqui para o Luiz Aires. Ele pergunta aqui sobre o IFA, o incentivo dos agentes de saúde. Ele está cobrando aqui, viu, vereadora? O IFA foi um dos debates que, inclusive, teve dos agentes que foi na Câmara, a gente conversou. A gente tem que procurar alternativas juntos, ampliar a nossa voz, os 6 de oposição, procurar mais vereadores, mesmo que seja de situação, que sejam aliados. A gente precisa ocupar mais aquele espaço da Câmara, inclusive com mobilizações também, que é importante. Sempre digo que quando tem uma pressão popular naquele espaço, o desfecho da história ele é diferente, né? Então, quando não tem uma pressão popular, alguns se sentem muito confortáveis de dar seu voto contra a população. E quando ali está demarcado pela população da nossa cidade, então tem um recuo e a gente tem mais possibilidades de avanço. Vereadora Plúvia Oliveira, qual a mensagem importante que a senhora deixa neste momento, né, de avaliação, de análise, de perspectiva futura sobre o mandato parlamentar? Bem, quero fazer um convite especial para você que está acompanhando. Já hoje, a gente começou nesse recesso, principalmente a fiscalização em equipamentos públicos. Hoje visitei uma unidade básica de saúde, o CRAS, lá da minha comunidade. Moro no Nova Vida, continuo morando lá. A gente começou também a fiscalizar os equipamentos. Então, convido vocês a acompanharem nosso mandato. Nós estamos na Câmara Municipal todos os dias, a nossa equipe está lá, a partir das 8 horas da manhã, nosso gabinete está aberto até as 2 horas da tarde. À tarde a gente segue fazendo agendas com as nossas equipes, nos segue no Instagram também, tem nosso WhatsApp lá que você pode mandar informação e principalmente nos próximos períodos eu quero ouvir você para a gente continuar seguindo com debates que são importantes para a nossa cidade, mostrando que a gente de fato, qual é a Mossoró realista que nós vivemos. Não aquela Mossoró realista que está tudo perfeito no TikTok ou no Instagram, mas que no cotidiano a classe trabalhadora ainda tem dificuldade, em pegar transporte público. É uma das dificuldades, a acessibilidade em Mossoró. A gente tem que avançar também nesse debate na nossa cidade. Muito obrigado, vereadora Plúvia. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, e o tempo passa rapidinho, mas a gente continua à disposição para vir em outros momentos. Com certeza virá para falar mais sobre política, sobre o mandato. Uma última informação, os servidores do Detran aprovam greve por tempo indeterminado a partir de 28 de julho. A decisão foi tomada em Assembleia Geral da categoria e é motivada por falta de avanços nas negociações com o governo. Mais uma vez, aí os servidores do Detran pressionando para
conquistas. A gente vai falar mais sobre este assunto nas próximas edições e também lá na Rádio 95. Boa noite, até amanhã.